A inadimplência no Piauí mostra um cenário preocupante este ano. Dados mais recentes do Serasa, referentes ao mês de outubro, apontam quase 900 mil pessoas inadimplentes. Número maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Gente, 900 mil pessoas é mais do que a população de Teresina. O fato é que esse aumento reforça a necessidade de ações para o controle financeiro. Como? Aniele Brandão vai nos dar dicas. Porque assim, as pessoas devem, né? Faz uma compra parcelada, elas devem. A preocupação é, elas têm condição de fazer o pagamento, de arcar com essas despesas? E a preocupação é enrolar essas dívidas aí sem que elas sejam pagas. Não é isso, Anny? É sim, viu, Felipe? Aí vira uma bola de neve enorme, principalmente quando se trata de cartão de crédito, viu? Bom dia novamente a você, a quem está nos acompanhando. E esse cenário, como você bem disse, é um cenário preocupante, porque é um cenário que coloca uma quantidade maior de inadimplentes com relação ao mesmo período do ano passado. E a gente entra no mês de dezembro, finalzinho do ano, né? E tem muita gente que termina comprando mais, termina aproveitando a injeção ali do 13º salário e tem que ter realmente um controle. Quem vai ajudar a gente agora com esse assunto é o Valmir Falcão Sobrinho, que é economista e consultor financeiro. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Primeiro, de uma maneira geral, rapidamente, para a gente entender por que desse aumento na questão dos inadimplentes. Nós estamos vivendo um maior endividamento da história do Brasil. Esses dados do Piauí, mas levando os dados para os dados do Brasil, nós saímos de 2021 de 62 milhões de pessoas endividadas para, em 2024, de 72 milhões, ou seja, 10 milhões de pessoas endividadas em 3 anos. Esse é um valor muito alto, que inclusive está chamando a atenção do governo federal, provocando aí situações de desenrola Brasil, o limpa, nome, enfim. Por quê? Porque a economia vive de consumo. Ou seja, para você dinamizar a economia, você precisa consumir. Agora, por outro lado, o consumidor precisa ter um planejamento financeiro para que não haja esse endividamento como está ocorrendo hoje. Agora, com relação a esse ponto que o senhor acabou de tocar, né, desses programas que oferecem esses descontos e essas maneiras de parcelar as dívidas, seria um momento adequado de realmente o consumidor fazer isso, tentar aproveitar essas oportunidades? Na realidade, nós estamos vivendo na época do 13º salário. Só para você imaginar, a injeção de recursos na economia do Brasil é algo em torno de 321 bilhões de reais, segundo os cálculos de ESE. Para o nosso estado do Piauí aqui, Felipe, a injeção de dinheiro chega a quase 2 bilhões e 900 milhões, num salário médio aí de R$ 2.050, ou seja, é muito dinheiro. Então, você precisa aproveitar essa oportunidade do 13º salário para aquelas pessoas que estão endividadas, que procure o seu credor e aí sim faça um planejamento com uma parcela condizente com o seu orçamento. Lembrando que nós estamos num país com uma das maiores taxas de juros do mundo e o cartão de crédito é o vilão disso, ou seja, as maiores dívidas estão concentradas no setor bancário. E tudo isso leva a esse endividamento, por exemplo, da população. Por quê? Porque a nossa taxa de juros é muito alta. E, sobretudo, a taxa do cartão. Se você vai para o crédito rotativo, você tem uma taxa de juros que pode chegar aí a 570% ao ano. Ou seja, é um valor muito alto para o consumidor brasileiro e, principalmente, para o consumidor piauiense que tem uma baixa renda. E aí não dá para fugir da questão da educação financeira, do planejamento, da reorganização das dívidas, tentando aproveitar essa injeção aí desse dinheiro. Na realidade, o que você tem que buscar é pegar o 13º salário, aí, que essa receita extra, e aproveitar para iniciar um planejamento, ou seja, buscar fazer o trabalho de educação financeira para que você entre em 2025 já sem aquele plano, ou seja, porque o impulso de comprar, aquela mania de comprar, às vezes isso lhe atrapalha muito. Então, envolva a família, busque sempre pesquisar antes de comprar e ir perguntando se há necessidade ou não de adquirir aquele produto ou serviço. Por quê? Porque o endividamento está muito alto e o governo precisa tomar digamos assim, precisa tomar um cuidado especial com relação a isso, com relação à taxa de juros, com relação à questão da renda, e também o consumidor buscar iniciar aí a sua educação financeira para não correr esse estrangulamento no seu orçamento doméstico. Muito obrigada pelas suas informações, Valmir Falcão Sobrinho, que é economista e consultor financeiro, nos ajudando aqui, discorrendo um pouco mais a respeito desse endividamento, dessa quantidade de pessoas realmente que chega a ser um número muito expressivo inadimplentes aqui no Piauí. Espero que todo mundo consiga se reorganizar e entrar em 2025 ali com o pé direito, com as contas em dia. Pelo menos o mínimo possível ali para ter um ano mais tranquilo. Felipe?
A gente fica, então, desejando mesmo que isso aconteça, isso termine interferindo na nossa vida como um todo. Obrigado,